Combinado? Então, assim, faz um joinha, um sinal aí com as mãos. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem, né? Nesse domingo, do dia 10 de janeiro, né? Se você quiser pegar aí um bloquinho de notas ou até mesmo um papel para anotar algumas coisas que falem diretamente ao seu coração, eu sempre acho legal, isso eu acho importante, porque algumas coisas a gente precisa deixar registrada na nossa vida, né? Hoje nós já estamos no dia 10 de janeiro de 2021. Parece que foi ontem que a gente estava com a expectativa, né? O ano novo, as festas, mas a verdade é que hoje já é dia 10 de janeiro, né? E eu estava pensando, para falar aqui com vocês hoje, que sempre que começa um ano novo, a gente sempre cria muitas expectativas em torno desse ano, né? Então, a gente começa a sonhar, a gente começa a fazer planos, né? Então, na verdade, o ano ele sempre começa a todo vapor. Essa semana a gente foi no parque fazer caminhada e o parque estava cheio. Teve um dia que tinha tanta gente correndo, tinha a cidade inteira lá correndo, eu acho, né? Todo mundo fazendo exercício, ano novo, né? Então o parque começa cheio, mas nem sempre as pessoas terminam o ano com a mesma intensidade. Às vezes a gente começa a todo vapor, mas a maneira que os dias vão passando, vem as diversidades, vem as chuvas, vem aqueles dias mais difíceis e a gente vai perdendo a intensidade. Isso às vezes acaba acontecendo com a gente em diversas questões da nossa vida, né? Às vezes a gente começa o ano e fala, não, esse ano eu vou estudar, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa dieta, eu vou fazer exercícios físicos, eu vou ler tantos livros, eu vou ler a Bíblia inteira, e daí por diante, né? A gente começa cheio de planos. Mas, às vezes, se você olhar para a sua vida, quantas coisas você já começou e você não terminou? Quantas coisas você já começou e você parou pela metade? É por isso que lá em Eclesiastes, no capítulo 8, Salomão fala assim, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então, isso quer dizer algo para nós. É importante a gente começar as coisas bem, mas tudo aquilo que a gente vai começar, nós precisamos ter regularidade, perseverança para terminar. É por isso que a vida, ela não pode ser uma corrida de velocidade, mas ela precisa ser uma jornada de perseverança. Então, às vezes, a questão não é a rapidez, a questão na nossa vida é a constância. Então, não se preocupe com a velocidade, mas se preocupe em manter o ritmo, se preocupe com a regularidade. E isso vai fazer com que tudo aquilo que você vai começar, você vai manter o ritmo e você vai terminar. E isso vai nos ajudar o quê? A concluirmos os ciclos da nossa vida. Porque muitas vezes a nossa vida ela é marcada por quê? Por ciclos inconclusivos. Agora, por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente trata a nossa vida de uma forma superficial, de uma forma imediatista. E a gente precisa entender que toda mudança consistente na nossa vida vai levar tempo e nós vamos ter que passar por processos. Porque as mudanças significativas na nossa vida, elas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então,
às vezes você fala assim, poxa, começou o ano, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer exercício. Então, você não correu 2020 inteiro. Aí agora, dia 1 de janeiro de 2021, você quer correr 50 quilômetros. Não adianta uma mudança de comportamento. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, sabe? É por isso que, às vezes, uma mudança comportamental, ela tem um prazo de validade na nossa vida. Tem um programa que eu assisto, que ele chama Quilos Mortais. Alguém já assistiu esse programa aqui? Então, é um doutor, né, que ajuda pessoas que são muito obesas a fazerem a cirurgia bariátrica, tudo. Só que ele não faz a cirurgia de imediato. Ele faz uma consulta com as pessoas e ele dá uma meta. Ele fala assim, ó, você vai precisar... São pessoas que têm, às vezes, 200, 300 quilos, pessoas muito obesas mesmo. Ele fala assim, ó, você vai para casa e você vai ter que emagrecer 20 quilos. E ele passa uma dieta. Aí ele fala, você volta aqui daqui 1 mês. Se você tiver perdido 20 quilos, a gente vai operar você. Por que o Dr. Nau faz isso? Porque ele quer levar a pessoa a viver uma mudança de mentalidade. Porque não adianta a pessoa passar por uma cirurgia e continuar o quê? Tendo os mesmos hábitos alimentares, os mesmos comportamentos alimentares. Por quê? Porque ela vai fazer uma cirurgia, mas ela vai continuar com a mesma mentalidade. E isso não vai produzir o resultado que ela precisa. E isso também acontece com a gente. Às vezes você quer mudar um comportamento, e você muda 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias, mas daqui a pouco você volta aos velhos hábitos. Então, Vini, como que eu posso fazer para não voltar aos velhos hábitos? Você precisa entender que as mudanças significativas na sua vida levarão tempo. E você vai precisar passar por processos. Então, você precisa ter o quê? Paciência. Você precisa ter perseverança. A gente começou aqui no culto da virada dizendo assim, olha, 2021 nós teremos, será um ano de 365 grandes oportunidades. Agora, já são 356 grandes oportunidades. Amanhã, faltará 355 grandes oportunidades. Mas a gente precisa entender o quê? Que toda grande oportunidade vai exigir de nós uma grande responsabilidade. E se você não se posicionar com responsabilidade, as oportunidades vão passar pela sua vida. Então eu queria falar com você nessa manhã. Não perca mais tempo com as suas desculpas. O grande problema, o grande ladrão da nossa vida são as nossas próprias desculpas que nós inventamos para nós mesmos. Às vezes você pode falar assim, poxa, 2021 vai ser um ano incrível. Mas você precisa pensar assim, poxa, já passaram 10 dias desse ano. E quais foram as mudanças? Quais foram os hábitos? Quais foram as decisões que eu tomei? Quais foram as escolhas que eu fiz? Quais foram as responsabilidades que eu assumi? O que mudou da semana passada para essa semana? Às vezes, uma pequena mudança na sua vida vai te levar a grandes transformações. Escuta. Às vezes você fala assim, não, eu preciso mudar. Não. Pequenas mudanças levam você a grandes transformações. Às vezes, pequenos hábitos levam você a grandes transformações. É por isso que está escrito lá em Zacarias que nós não devemos ignorar o quê? Os pequenos começos. Porque tudo aquilo que é grande começa um dia pequeno. E sabe por que às vezes você desanima e você desiste? Por quê?
Porque você começa a fazer os exercícios e você fala assim, eu não vi o resultado. Você começou ontem, você não viu o resultado amanhã. Você não vai ver depois da manhã. Por quê? Porque às vezes os resultados vão aparecer daqui a alguns meses. E a falta de resultados desmaiam o nosso coração, fazem com que a gente perca a esperança. Aquilo que está escrito lá em Provérbios 13, a esperança tardia, ela adoece o coração. Mas eu quero te dizer nessa manhã que às vezes pequenas decisões, pequenas escolhas, pequenas mudanças vão levar você a viver o que? Grandes transformações na sua vida. Às vezes você fala assim, eu vou aqui levantar meia hora mais cedo, vou passar esse tempo com Deus, vou ler as Escrituras, vou ler a Bíblia todos os dias. Às vezes você fala assim, mas como que isso pode mudar o meu casamento? Como que isso pode mudar as minhas finanças? Eu estou falido. Eu preciso de muito dinheiro para pagar as minhas contas. Isso não vai resolver os meus problemas. É aí que você se engana. Às vezes, pequenos hábitos é que vão levar a sua vida a viver grandes transformações. Por quê? Porque a nossa vida ela precisa de mudanças estruturais, mudanças internas, mudanças profundas. E isso, às vezes, vai levar tempo. É como uma árvore, às vezes ela não está frutificando, você pode até podar as folhas, mas você, às vezes, precisa trabalhar nas raízes dela, então você precisa cavar ao redor dela, você precisa colocar adubo, você precisa trabalhar aonde? Na fundação daquela árvore. Então aquela árvore, ela ganha o quê? Nova força para que então ela possa frutificar. Então eu queria falar para cada um de vocês nessa manhã, não espere esse ano terminar para tomar as decisões que você precisa tomar, para dar os passos que você precisa dar. Não espere o ano terminar para mais uma vez você ver que você andou em círculos. Se você não assumir as responsabilidades que você precisa assumir hoje, você fatalmente, possivelmente, vai continuar parado no mesmo lugar. Sabe, a gente ouve a nossa vida inteira que tudo aquilo que você planta, você colhe. A gente já sabe essa verdade, que a vida é uma vida de plantio e colheita. Mas às vezes a gente não torna isso prático na nossa vida. É por isso que as decisões que a gente está tomando agora, em janeiro, elas estão determinando o quê? Cara, onde a gente vai chegar no final de 2021? Agora, o ladrão, muitas vezes, das nossas decisões são as nossas próprias desculpas. E eu quero te dizer que o evangelho, nesses dias e nesse tempo, não será determinado pelo que as pessoas farão por mim, mas pelo que eu farei por mim mesmo. Por isso, assuma hoje as suas responsabilidades. Chame para si. Chame as suas responsabilidades para si. Eu creio que em 2021, Deus tem muitos projetos para a nossa vida. Mas a gente vai ter que lutar com muita coragem contra todas as nossas desculpas. Eu queria ler com você um texto de João no capítulo 5. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Diz assim, João capítulo 5, versículo 2 até o versículo 9. Diz assim, há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse.
Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Meu Deus, 38 anos. Vou colocar aqui o final. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico. Você quer ser curado? Jesus perguntou. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então, estou tentando. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Então, o pastor Edu colocou aqui: a ciência diz que precisamos, em média, 66 dias para criar ou mudar um hábito em nós. Olha que interessante. Obrigado, pastorzão. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa história fala de um homem que estava doente, paralisado, há 38 anos. Não fala só de uma doença, mas fala de uma paralisia. E ali no tanque de Betesda, havia uma história de que as pessoas ficavam ao redor ali de um tanque e de tempo em tempo aquelas águas eram agitadas e a primeira pessoa que entrasse nas águas era completamente curada. E aquele homem, ele já estava ali. Ele era paralítico há 38 anos. Então essa história fala sobre uma paralisia. E eu quero dizer uma coisa, talvez hoje você esteja com situações na sua vida que estejam exatamente iguais à daquele homem. Talvez não seja uma paralisia física, mas talvez você tenha coisas na sua vida que estejam paralisadas há muito tempo, sem mudança, sem transformação. Sabe? Eu não sei, mas em cada uma das áreas da sua vida, se você olhar, talvez você encontre coisas que estão paralisadas há muito tempo. Como aquele homem estava vivendo aquela situação. E de repente Jesus chega e faz uma pergunta para ele. E qual que foi a pergunta que Jesus fez? Você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele: filho, o que aconteceu com você? Por que você está assim? Você vê que a pergunta de Jesus foi clara e direta. E muitas vezes, Jesus, ele faz perguntas para nós, claras e diretas. Só que, o que o homem respondeu? Ele falou assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você percebe uma coisa? Jesus perguntou uma coisa para ele e ele respondeu outra. Então, às vezes, Jesus ele está falando uma coisa com a gente e a gente está entendendo outra coisa. Jesus ele foi bem direto, ele falou: você quer ser curado? Qual que seria a resposta dele? Sim, eu quero. Ou não, eu não quero. Mas ele respondeu outra coisa. Por quê? Porque Jesus, ele é específico naquilo que ele diz. E quando Jesus, ele ouve a resposta do homem, ele fala assim: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama e anda. O que eu quero te dizer nessa manhã? Às vezes, essas coisas que estão paralisadas na sua vida há muito tempo, você quer que isso mude? Você quer transformação? Você quer cura na sua vida?
Você quer realmente entrar numa rota de transformação? Às vezes, Jesus, ele está te perguntando isso nessa manhã. E aí, sabe o que a gente responde? Ah, Jesus, mas meu casamento é complicado. Você não sabe o que acontece aqui. Ah, mas é difícil aqui em casa. Ah, mas o meu trabalho. Ah, mas Jesus, ele não está perguntando isso ou não. Ele está te perguntando nessa manhã, olha, você quer sair dessa condição de paralisia hoje? Você quer mudança? Você quer transformação? E se a sua resposta é, eu quero, se você faz o sinal com a sua mão, eu quero, então eu quero te dizer uma coisa, pare de olhar para os obstáculos, pare de olhar para as impossibilidades, pare de olhar para aquilo que está dando errado, pare de olhar para as suas próprias desculpas e responda para Jesus, Senhor, eu quero. Por quê? Porque tem coisas que Deus é que vai fazer na sua vida. Mas existem coisas que é você que precisa fazer. Sabe? Deus, ele faz na nossa vida aquilo que é impossível. Mas aquilo que é possível, você precisa fazer. E talvez venderam um evangelho para você que Deus vai fazer tudo na sua vida. E você vai ficar sentado num sofá com os anjos abanando você. Oh, porque você é especial. Não, isso não é verdade. Deus, ele entra e ele faz o impossível na sua vida. Mas aquilo que é possível, aquilo que você precisa se comprometer e se responsabilizar, é você que precisa fazer. E a pergunta que eu te faço hoje é: o que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer hoje, exatamente hoje? Por quê? Porque a Bíblia fala assim que Jesus disse, aquele homem, levante-se, pegue a sua cama e anda. Então, imediatamente o homem ficou curado. E eu quero te perguntar, o que você precisa fazer imediatamente hoje? Quais são as decisões, as escolhas que você precisa tomar? Sabe? Às vezes eu quero que você pense nisso e de repente você começa a anotar. O que eu preciso fazer hoje? Eu preciso ir lá e pedir perdão para alguém? Eu preciso me posicionar em oração? Eu preciso ler? Eu preciso trabalhar? Eu preciso fazer a minha matrícula naquela faculdade? Eu preciso fazer a minha matrícula naquele curso? Eu preciso me esforçar? Eu preciso resolver essa questão com os meus filhos, com os meus pais? Eu preciso enviar esse currículo, enviar esse e-mail, eu preciso preparar essa documentação. Cara, o que você precisa fazer hoje? Porque existem coisas que Deus vai fazer na sua vida, mas existem coisas que você precisa fazer. E eu quero te dizer nessa manhã, pare de esperar que Deus faça o seu papel. Por quê? Porque Ele não fará aquilo que é sua responsabilidade fazer. É por isso que as nossas desculpas, elas são o grande inimigo da nossa responsabilidade. Enquanto você ficar dando desculpas, elas vão só empurrar para frente as decisões que você precisa tomar e as responsabilidades que você precisa assumir. Então, se você pegar um papel e uma caneta hoje, comece a escrever hoje. Quais são as responsabilidades que você precisa assumir? Comece a escrever hoje num papel quais são as desculpas que você costuma dar para não fazer o que você precisa fazer, para não estar onde você precisa estar, para não assumir o que você precisa assumir. Sabe? É importante você fazer isso. É importante você começar a anotar isso. Sabe? Às vezes a gente ouve histórias. Poxa, o cara tá namorando lá com a mulher já faz 10 anos, já faz 15 anos e nunca casa. Sabe? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não decide, que a gente não toma a decisão, que a gente fica só procrastinando. E a verdade é essa, que no fundo, de alguma forma, todos nós somos
procrastinadores. Nós gostamos de empurrar as coisas para frente. Mas Deus, Ele está me chamando você a tomarmos as decisões, a nos posicionarmos nesse tempo. Esse é um ano de posicionamento. E às vezes você acha que as suas desculpas, elas vão proteger a sua reputação. Por quê? Porque às vezes, se você parar de dar desculpas, você vai estar dizendo assim, eu fui irresponsável. E a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. É por isso que a gente usa as nossas desculpas para proteger a nossa reputação. Mas o grande problema é que as desculpas, elas acabam te aprisionando. E quantas desculpas elas estão aprisionando você? Atrás de quantas desculpas você vem se escondendo há anos para não fazer o que você precisa fazer? Até comentei com vocês, quantos lembram aqui? Eu comentei que tinha uma goteira aqui em casa aqui. Né? Eu consegui resolver isso daí essa semana. Vocês acreditam? Consegui resolver essa semana a goteira aqui em casa. Por incrível que pareça. Por quê? Eu chamei o encanador, aí não teve jeito de trocar a borrachinha da torneira, aí eu tive que comprar uma outra torneira, aí teve que chegar aqui em casa, e aí chegou essa semana, a gente resolveu. Glória a Deus. Mas quantas coisas na nossa... Então, agora já saiu a voz dele. Tá ouvindo? Legal. Mas quantas coisas na nossa vida que às vezes você fica procrastinando? Quantas coisas na nossa vida que você precisa resolver e não resolve? Então, eu quero te falar, o primeiro passo é anotar. E o segundo passo é fazer o que você precisa fazer. Porque enquanto a gente não assumir a responsabilidade, a goteira vai continuar na sua vida. Talvez você não está com uma goteira na sua casa, mas você esteja com uma goteira na sua vida. E essa goteira, além de ser um barulho que tira a sua paz, a goteira, ela está roubando ali os seus recursos, porque a goteira, ela aumenta a conta de água. Então, existem coisas na sua vida que são como ladrões e vão tirando a sua energia, vão roubando o seu tempo, vão roubando os seus recursos. E sabe o que está por trás, muitas vezes, desses ladrões que roubam a nossa vida? As nossas desculpas. E toda vez que eu dou uma desculpa na minha vida, na verdade, a única coisa que eu estou fazendo é, ao invés de assumir a minha responsabilidade, eu estou terceirizando a responsabilidade. Sabe? Às vezes a gente tem um hábito de arrumar um culpado para tudo aquilo que não dá certo na nossa vida. Né? Então, por exemplo, quem aqui já chegou atrasado alguma vez no serviço? E quantas vezes a gente fala assim, poxa, quem mora em São Paulo, né? Qual que é a principal desculpa? Trânsito. Ah, o trânsito estava demais. Ah, o metrô parou. Eu sei que o metrô nunca para, né? O metrô parou. E a gente é cheio de desculpas. A questão é que muitas vezes você precisa sair da sua casa. Você entra 7h30 no trabalho e você sabe que você gasta no trajeto uns 40 minutos. E o que normalmente você faz? Você sai da sua casa 7 horas para chegar na empresa 7h30. E se der tudo certo, você vai chegar às 7h35. Mas também se der tudo errado, você vai chegar às 8h15. Então, a gente deixa tudo para a última hora. E quando chega lá no serviço, sabe o que você coloca a culpa? No trânsito, no metrô. Só que sabe o que acontece? Você está vivendo assim há anos e você não muda. Sabe por quê?
Porque você acredita que as suas desculpas, elas são reais. Mas sabe por que você chega atrasado? Porque você deveria sair mais cedo de casa. Porque você deveria sair 6h30 e não 7 horas. E ainda que você saia 6h30, pode ser que um dia ou outro, quando você tiver um imprevisto, ainda pode ser que você chegue atrasado. Mas eu posso te dizer, isso vai ser uma exceção, não a regra. O problema é que as suas desculpas, elas transformam as exceções em regras na sua vida. E você nunca muda de postura. É aquilo que, às vezes, uma mãe e um pai falam para o filho. Ah, mas você me irrita, você me faz pecar. Desculpa, isso é só uma desculpa. Porque ninguém faz ninguém pecar. Você que diante de uma irritação, diante de uma situação, você que escolheu pecar. Ah, mas você me tira do sério. Não, ninguém te tira do sério. É você que escolheu sair do sério. Por quê? Porque você não teve domínio próprio. Então, a gente fica terceirizando a responsabilidade, terceirizando a culpa para tudo na nossa vida. Ah, mas porque você me ofendeu. Não, ninguém te ofende. É você que se ofende. Porque ainda que alguém queira te ofender, você tem a escolha de não se ofender. É por isso que a ofensa, ela sempre vai ser o quê? Uma escolha. Aí você pega, a gente às vezes é romântico. Por que a gente é romântico? Você chama a sua passividade de paciência. Se alguém chegar e falar para você, ah, mas você é passivo, você vai falar assim, não, eu sou paciente. Aí se alguém chegar para você e falar assim, você é precipitado, você vai falar assim, não, eu sou ousado, eu tenho coragem. Por quê? Porque a gente até encontra nomes diferentes para as nossas desculpas. Você fez, não, mas você é grosseiro. Não, eu não sou grosseiro. Eu sou honesto. Eu falo aquilo que eu preciso falar. E por aí vai. A gente arruma desculpa para tudo. Mas, na verdade, as desculpas que você dá, você sempre vai colocar a culpa em alguém, ou em alguma coisa, ou em alguma circunstância. Sempre a gente vai escolher um desses três. Uma pessoa, um fato ou alguma coisa. Eu até disse, vocês vão lembrar no culto da virada, cara. Hoje em dia, o marido, se o casamento tá dando errado, o marido coloca a culpa na esposa, a esposa coloca a culpa no marido, os pais colocam as culpas nos filhos, os filhos colocam as culpas nos pais, nós colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa nos líderes, colocamos a culpa nas autoridades, no governo. A culpa é de todo mundo, menos minha. Ah, aquela igreja que eu frequento é muito ruim. Mas espera aí. A igreja é ruim porque nós estamos, de repente, tendo atitudes ruins naquele lugar. Ah, mas porque está muito ruim aqui na minha casa. Na sua casa está ruim porque as nossas atitudes estão ruins. Você percebe como a gente coloca culpa em tudo. Ah, então eu vou colocar a culpa nos acontecimentos da minha vida. Ah, por quê? Porque eu nasci em uma família que não tem dinheiro. Ah, porque eu não tive pai, não tive mãe, porque eu não estudei, porque eu não tive uma base financeira, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Ah, eu não sabia, ninguém me ensinou. E a lista vai só aumentando. A Joyce Meyer, ela fala uma coisa muito interessante. Ela foi abusada na infância pelo próprio pai. E ela fala que por muitos anos ela usou como desculpa o abuso sofrido na infância para justificar os próprios comportamentos inadequados que ela tinha como ser humano. E a vida dela só mudou quando ela parou de dar desculpas. E ela assumiu a responsabilidade pela vida dele. É como
que aquele rapaz, né, que escreveu aquele livro, né, o Papai Pop, o Pai Pop, né? Então ele vive falando isso, ele fala assim: eu não tive pai, mas isso não roubou de mim o quê? A responsabilidade de ser um bom pai para as minhas filhas. Então, o que você vai fazer com a sua vida hoje? Você vai se esconder atrás das desculpas ou você vai assumir e chamar a responsabilidade? Sabe, porque às vezes a gente coloca a culpa nos nossos traumas. Às vezes, sabe, a gente gosta de chamar a atenção. A gente gosta de ser a vítima da história. Nós gostamos desse vitimismo, de nos vitimizar. Agora, entenda uma coisa, eu disse aqui para vocês a semana passada, a responsabilidade, ela é o quê? A obrigação de responder pelos nossos próprios atos. Então, se a responsabilidade você responde pelos seus atos, a irresponsabilidade é não responder pelos seus próprios atos. E hoje, nós precisamos o quê? Entrar numa rota de mudança. Por quê? Porque às vezes a gente quer desfrutar dos benefícios de uma vida com Deus, sem assumirmos a responsabilidade de andar com Deus. Quando a Bíblia vai contar a história de Noé, a Bíblia fala assim: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Nós não sabemos muito sobre Noé, mas o que nós sabemos é que ele andava com Deus. E eu quero dizer para você exatamente isso nessa manhã. Existe um preço que nós precisamos pagar para andar com Deus. E hoje, abraçar a sua responsabilidade nessa jornada vai te libertar das suas desculpas. Porque quando eu abraço as minhas responsabilidades, eu sou liberto das minhas desculpas. Então, eu quero te falar hoje, abrace a sua responsabilidade, sabe? Dê o passo que você precisa dar hoje. Não fuja mais da sua responsabilidade. Dê os passos que você precisa dar hoje. Sabe? Levanta, toma a sua cama e anda. Em Juízes, no capítulo 4, a Bíblia fala que depois, deixa eu colocar aqui para vocês, 4, versículo 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: o Senhor, Deus de Israel, lhe ordena, reúna 10.000 homens de Naphtali e de Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon. E os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se não for, eu não irei. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Então você perceba bem, os inimigos estavam oprimindo o povo.
E Débora era uma juíza, mas era uma profetisa. E ela disse para Baraque: Baraque, pode ir contra os inimigos que o Senhor vai dar a vitória. E o que Baraque fez? Ele não assumiu a responsabilidade. Mas ele disse para Débora: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou ir. Então, o que ele fez? Ele colocou uma condição onde não havia condição. Por quê? Porque muitas vezes, para você assumir uma responsabilidade, você precisa assumir os riscos que envolvem assumir aquela responsabilidade. Só que muitas vezes a gente não quer correr risco. E a gente justifica a nossa falta de responsabilidade através do nosso medo de assumir os riscos que envolvem sair da nossa zona de conforto. E por causa disso, Baraque, ele perdeu o quê? A honra que seria depositada na vida dele através daquela vitória. E, na verdade, o chefe do exército, Cícera, ele morreu naquela batalha, mas não foi pelas mãos de Baraque, mas foi pelas mãos de uma mulher que se chamava Jael. Eu quero te dizer nessa manhã, não permita que a responsabilidade que Deus ele tem para você seja dada a outra pessoa. Aquilo que foi colocado nas suas mãos é para você mesmo. Não espere que os outros façam aquilo que só você pode fazer. É por isso que nessa manhã você precisa chamar a responsabilidade para si, abraçar ela e vencer todas as desculpas que vêm te acompanhando ao longo da sua vida. E a responsabilidade, ela trará a vitória sobre essas desculpas. Ela trará a libertação sobre essas desculpas que, na verdade, têm te aprisionado. A responsabilidade, ela vai te fazer o quê? Transpor o muro das desculpas. Eu quero terminar essa manhã dizendo para você, Deus, ele está comissionando você. Ele está comissionando você para uma guerra. Talvez as guerras da sua vida você fale assim, não, mas é impossível. Eu não vou ir. Eu não vou ir, eu não posso ir. Eu quero te dizer, não deixe que a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, ela seja entregue nas mãos de outra pessoa. Mas aquilo que Deus colocou nas suas mãos, diga hoje para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pare de arrumar culpados, pare de transferir a responsabilidade. Tome as decisões que você precisa tomar hoje em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por vocês. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você pensasse um pouquinho nas responsabilidades que você precisa assumir hoje. Eu queria que você pensasse nisso hoje. Feche os seus olhos um pouco e comece a pensar. Pergunte para Deus hoje, Senhor, quais são as desculpas que eu tenho dado ao longo desses anos? Pergunte para Deus hoje. Fale, Senhor, eu não quero mais arrumar desculpas. Eu não quero mais me esconder atrás de desculpas. Não, Senhor, não. Eu quero assumir as responsabilidades que eu preciso assumir hoje. E quais são as responsabilidades que você precisa assumir? Quantas coisas talvez hoje estão paralisadas na sua vida? Há anos que estão paralisadas na sua vida. E você talvez até já se acostumou com isso, você já se acomodou e se conformou com isso. Em nome de Jesus, eu quero declarar quebrado na sua vida toda a acomodação,
Eu quero declarar quebrado na sua vida todo conformismo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda acomodação, todo conformismo, eu quero declarar quebrado na sua vida agora. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, visita os teus filhos e filhas agora. Derrama uma unção sobre eles. Assim como Débora, a profetisa, enviou Baraque para aquele monte onde ele teria vitória. Eram 20 anos de opressão. Eu quero declarar como uma voz profética. Eu quero enviar os teus filhos para que eles tenham vitória sobre situações, sobre circunstâncias que há anos vem aprisionando eles, vem assolando eles. Em nome de Jesus, eu quero declarar que Espírito Santo derrama uma unção de coragem, derrama uma unção de responsabilidade, um peso de temor sobre a tua igreja, sobre os teus filhos hoje. Nós queremos lutar contra todas as desculpas que nós temos usado ao longo dos anos da nossa vida. E nós queremos dizer hoje, Espírito Santo, eis-me aqui, eu vou abraçar a minha responsabilidade, eu quero declarar na sua vida que você seja liberto de todas as desculpas, de todos os argumentos que você dá para você mesmo, de todas as mentiras, de que você não ora e você não passa tempo com Deus porque você não tem tempo, de que você muitas vezes não tem uma aliança financeira com Deus porque você está endividado. Todas as mentiras da sua mente, eu quero declarar agora em nome de Jesus, que caiam por terra agora. Você fica dando as desculpas que você não consegue acordar cedo, mas na verdade você precisa parar de dormir tarde, você precisa assumir uma responsabilidade e parar de dar essas desculpas. Pare de acreditar nas próprias mentiras que você mesmo construiu ao longo da sua vida. Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a sua vida que haja libertação na mente. É porque é na sua mente e nas suas emoções que você precisa ser liberto de todas as desculpas que você dá para você mesmo. Seja livre dos argumentos, livre das mentiras, livre de todas as desculpas. Eu quero dizer que a sua vida vai andar nesse tempo, eu quero dizer que você vai fluir nesse tempo e que muitas coisas que você está esperando há anos vão acontecer nesse ano de 2021, porque você vai se posicionar, porque você vai fazer o seu papel, você vai assumir a sua responsabilidade, e um peso de Deus movendo o impossível está recaindo sobre você em nome de Jesus. Eu quero declarar que esse é o ano, eu quero declarar que esse é o tempo, eu quero declarar que essa é a temporada na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus não haverão mais desculpas, não haverão mais mentiras, não haverão mais enganos na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso agora sobre você, eu quero declarar, se em nome de Jesus você está aqui nessa reunião e você precisa de cura, você precisa de um pedido de oração e quiser colocar aqui nas mensagens, no nosso chat, coloque isso agora, porque nesse momento aqui de oração, eu quero orar por cada um de vocês. Se nessa manhã você está aqui enfermo, se nessa manhã você precisa de cura, se nessa manhã você precisa de portas abertas, de restauração no seu casamento, na sua família, se você precisa de restauração para os seus filhos, os seus filhos talvez se perderam, e eu quero orar por eles, e eu quero declarar a bênção de Deus sobre essa mãe que está clamando pelo seu filho, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita esse filho, faz obra de milagres. Sim, Deus, aquilo que é possível nós fazemos, mas o Senhor entra no impossível agora. Eu abençoo cada um dos teus filhos, que haja cura, que haja transformação, que haja mudança, que nesse ano todos os ciclos viciosos na sua vida sejam interrompidos
por um ciclo de mudança. Assim como Israel, ele caminhou 40 anos no deserto, sim, foi um longo tempo, mas o dia chegou em que eles entraram na terra prometida. E eu quero dizer que talvez muitas coisas que estão te assolando há muito e muito tempo. Hoje a gente falou do paralítico, 38 anos paralisado. Hoje a gente falou de Débora e Baraque, 20 anos de opressão. Sim, Pai, eu creio que existe um mistério nisso, de coisas que estão há muito tempo acontecendo na vida dos teus filhos, mas eu quero declarar um basta hoje. Em nome de Jesus, se una a esse clamor do Espírito Santo, e se você puder aí na sua casa, sim, levante a sua mão e diga basta. Eu quero falar que a palavra basta seja uma palavra rema na sua vida hoje. Diga basta, basta, basta. Talvez muitas coisas que estão te assolando há anos e anos, anos e anos, anos e anos, coisas que até você tinha desistido. Eu quero declarar nessa manhã que haja um basta, um basta, um basta na sua vida. Eu quero declarar que esse tempo é um tempo de mudança, esse tempo é um tempo de transição, esse é um tempo de transformação. Às vezes você fala assim, mas isso daqui é muito pequeno. Creia, creia, creia. Pequenas decisões, pequenas mudanças, pequenos passos, grandes transformações, grandes transformações. Não despreze os pequenos começos. Sim, 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 creia naquilo que Deus disse, creia nas palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida, ainda que você olhe para o exército do inimigo. O exército do inimigo é todo aparelhado com carros de ferro. Se Deus, ele falou para você, vai, então vai, em nome de Jesus. Seja cheio de coragem, não temas, abrace a responsabilidade hoje, porque Deus, ele é com você. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Se puder aí, faz um sinal com as suas mãos aí, uma palminha virtual aí, assim, palminha em braille, né? Que poderoso, que poderosa essa palavra, sabe? E eu quero que você continue nesse mover aí na sua casa, sabe? Continue com esse papel, essa caneta, com esse bloco de notas, anotando. Eu quero que você faça um exercício essa semana. Toda vez que você der uma desculpa, anote, porque você vai dar desculpa. Às vezes a gente está tão viciado em dar desculpas que a gente nem percebe quando a gente está dando desculpas. Então, toda vez que você der uma desculpa, anote. Às vezes você vai falar assim, mas eu não tenho caneta. Aí, já vai estar dando a desculpa. Faça esse exercício. E quando chegar no final do dia, olhe o que você anotou e você fala assim, Deus, eu não quero ser mais assim. Me ajuda a mudar. Me ajuda a assumir as responsabilidades que eu preciso. Nós vamos entrar em uma rota de mudanças na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos terminar o ano de 2021 sendo os mesmos homens e as mesmas mulheres. Eu creio que Deus, ele tem para nós um tempo de transformação. Amém? Eu quero cumprimentar cada um dos nossos visitantes aqui. Senhor Sérgio, seja bem-vindo aqui na nossa comunidade. Deus abençoe o senhor. Um prazer ter o senhor aqui com a gente nessa manhã, né? Vilma, dona Vilma, Deus abençoe. Precioso demais ter a senhora aqui com a gente, falando da palavra de Deus. Precioso demais estarmos juntos nessa manhã. David, não sei se é David ou Davi,
Lopes, bom ter você com a gente, precioso demais estarmos juntos nessa manhã. Marina, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Dona Miriam Neves, seu Erivelto, né? São de casa já, aqui. Natália Lima, Beatriz Azevedo. É bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Em nome de Jesus Cristo, eu queria pedir para você, eu queria pedir para o pastor Edu, para ele orar pelos nossos visitantes e declarar a bênção de Deus sobre eles. Depois, eu queria passar um vídeo para vocês antes da gente encerrar, para que a gente pudesse ver como as nossas desculpas, elas na verdade não são um impedimento para que a gente viva a vida que Deus nos chamou para viver. Pastor Edu, você pode orar pelos visitantes, por favor? Claro. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas, os teus filhos que estão aqui. Que o Senhor derrame sobre eles a sua graça, Pai, que eles sejam curados, que eles sejam tocados agora pela brasa viva do seu altar, Senhor. Nós liberamos, meu Pai, toda sorte de bênção sobre a vida deles, Pai. Toda bênção que está sobre as nossas vidas, nós repartimos com eles, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam tocados agora, que eles possam ter um encontro com o Senhor nesta semana, que eles possam viver experiências sobrenaturais com o Senhor, Pai. E em nome de Jesus, protege, guarda, coloca anjos acampados aonde eles estiverem, nas suas casas, nas suas famílias. Os abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e nós te agradecemos pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastorzão, obrigado. Eu queria falar para cada um de vocês que esse é um tempo de nós nos posicionarmos. E eu louvo a Deus, porque Deus ele vai levantar você e ele vai te dar muitas e muitas experiências nesse ano. Se você entrou aqui na nossa reunião, eu queria deixar você à vontade. Você que entende o que é a oferta, você que queira ofertar na comunidade, a semana que vem, provavelmente a gente vai ter os nossos... A semana que vem, eu não quero dizer provavelmente, mas talvez a gente já esteja no nosso culto presencial, não sei se a gente vai estar no Google Meet aqui ainda, mas você que deseja ofertar, participar desse momento, sabe? Entender o seu papel no reino de Deus. Eu queria te dizer uma coisa, nesses dias, Deus ele vai levantar homens e mulheres como José de Arimateia, que vão se responsabilizar pelo corpo de Cristo. Então, aqui estão os dados da conta da comunidade no Banco Itaú. Você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência. O Pix é só você digitar o CNPJ. Eu quero que você fique à vontade, na liberdade. Se você não entende o que é a oferta, também fique na liberdade. Não é por conta disso que você precisa transformar isso num problema. Mas você que entende o que é isso, sabe? Não termine essa reunião sem, na verdade, se posicionar com responsabilidade diante daquilo que Deus, dos recursos que Deus colocou nas suas mãos. Então, em nome de Jesus, enquanto nós vamos assistindo o vídeo aqui, eu queria pedir para o Jorginho colocar aqui o vídeo para nós. Eu já passei esse vídeo há algum tempo, mas talvez alguns de vocês não conheçam.
eu queria que você prestasse um pouquinho atenção no vídeo. Se puder aumentar aí o volume, aí você vai entender, tá bom? Tá sem som, Jorginho. Aí. Acho que agora... Deu oxigênio no cérebro. 1962. E é deficiente desde o nascimento. Pois ao nascer, seu coração... Glória a Deus. Essa história é uma história real de um pai que viu uma impossibilidade e ele não parou diante da impossibilidade dos filhos. Que você possa olhar para as impossibilidades da sua vida e ao invés de dar as desculpas para justificar a sua falta de avanço, passe por cima das impossibilidades, porque Deus ele é com você em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Queria desejar a todos aí um ótimo domingo, abençoar aí vocês, né? E pedir aí para cada um de vocês não esquecer desse compromisso. Toda vez que você der uma desculpa, hoje mesmo você vai dar desculpa. Porque a gente está viciado em dar desculpas. Mas a gente vai quebrar essa sina na nossa vida em nome de Jesus. E será um tempo de responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Eu queria, em nome de Jesus, pedir aí para a pastora Pri orar por nós, para a gente poder encerrar essa reunião, para a gente terminar esse domingo especial de macarronada na casa da dona Aida.